seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Ser. Você já sabe, eu sempre repito isso porque quando o Pode Ser começa, é hora da gente aprender coisas novas. E o tema do nosso Pode Ser hoje é o papel das empresas na formação de jovens aprendizes e no cumprimento da lei de aprendizagem. Então, vou começar aqui trazendo uns dados para vocês antes de apresentar os nossos convidados. Segundo pesquisa da consultoria HIP de 2022, 68% dos jovens com idades entre 14 e 24 anos que atuaram como aprendizes encontram ampla adesão no mercado de trabalho formal após o fim do contrato dessa primeira experiência. Além de inserir aí os jovens no mercado de trabalho, o programa de aprendizagem beneficia empresas. E esse é o nosso tema. Agora eu vou apresentar os nossos convidados que já estão aqui no estúdio. Estamos recebendo Jailton Ranieri, que é assistente social e coordenador do projeto Aprendiz de Recife e membro do Fórum Pernambuco de Aprendizagem Profissional e representante do Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional. Seja bem-vindo. Obrigado. E a nossa convidada é a Ana Melo Rodrigues, que é psicóloga e coordenadora da aprendizagem da Escola Técnica Uninassal. Sejam bem-vindos. Obrigada. Um tema importante, né, Ana? Muito demais. Bom, então, queria que você começasse explicando para a gente, Jailton, como funciona a aplicação da lei de aprendizagem através do programa Jovem Aprendiz, tanto para os jovens quanto para as empresas. Então, Angélica, eu queria primeiro explicar um pouquinho de porque eu sou apaixonado por esse tema, tá certo? Eu trabalho na Prefeitura do Recife, sou assistente social e conheci a aprendizagem profissional através do meu trabalho. Então, a gente acabou percebendo que o programa de aprendizagem profissional se tornou um mecanismo importante na inclusão de jovens no mercado de trabalho. E essa importância, ela vem tomando perna no Brasil desde a sua criação, da criação da lei. Então, a gente vem percebendo que essa lei, que é uma política pública, ela vem se tornando cada vez mais crescente e as empresas vêm reconhecendo cada vez mais essa importância desse jovem. É isso. É isso, mas a gente vai falar Vai mais, falar porque o mais. Pode Ser está só começando. Tem muita pergunta para a gente esclarecer as dúvidas de quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Ana, a Uninassal é uma entidade formadora do programa de aprendizagem. Conta um pouquinho para a gente como é que isso funciona. Conto sim. Além de ser uma entidade formadora, a Uninassal também ela cumpre a cota de aprendizagem. Então, o programa de aprendizagem diz que empresas com mais de 7 funcionários precisam contratar jovens aprendizes. Então, a gente vai tirar aí os cargos de gestão, os cargos de diretoria, mas qualquer empresa de médio e grande porte com mais de 7 funcionários precisa cumprir essa cota de aprendizagem. Só que o programa de aprendizagem, ele diz que eu preciso contratar esse jovem, mas eu tenho que capacitar esse jovem. Então, no programa de aprendizagem, as atividades são teóricas e práticas. Ao mesmo tempo que a empresa ela precisa contratar esse jovem, ela também precisa contratar uma entidade formadora para capacitar esse jovem, né? Então, prioritariamente, a entidade formadora é o Sistema S, né, que a gente já conhece, e aí temos também como opção de entidade formadora as escolas técnicas e as instituições sem fins lucrativos. Então, a Uninassal, além de ser uma entidade que fornece a parte teórica do programa, é uma empresa também que cumpre a cota de aprendizagem. Ana já falou aí uma das obrigações, né, da empresa de ter que cuidar dessa questão da qualificação, não é só pegar o jovem e jogar ali aprendiz. Jailton, fala mais um pouquinho aí sobre as obrigações dessa empresa na hora de contratar um jovem aprendiz. Perfeito. A lei diz que as empresas de médio e grande porte têm a obrigação de contratar jovens aprendizes, um percentual que varia de 5 a 15%. E essa já é a principal obrigação, tem que contratar, está na lei, né? A segunda obrigação, que é a contratação, ela é um contrato formal de trabalho. Sendo um contrato formal de trabalho, tem obrigações legais, que nem a contratação de um funcionário. Então, tem que pagar o salário é equivalente à hora trabalhada, tem que pagar a passagem do jovem, para o jovem se deslocar ao seu trabalho, tem que assinar a carteira do jovem, né, que é o contrato de trabalho, e assinar um contrato com um contrato separado, né? Além da carteira de trabalho, tem um contrato que é firmado entre o jovem, a instituição formadora, né, e a empresa. E o jovem tem que ser
é encaminhado para a instituição formadora. Então, sempre é teoria e prática. Como a Ana já falou, o jovem aprendiz ele tem que fazer a parte teórica e a empresa ela arca com essa parte da formação teórica do jovem. Para o sistema, para quem é do sistema S, já tem a contribuição, a empresa acaba não pagando para isso. Fora isso, quem não é do sistema S tem que sim fazer um contrato com a instituição formadora para ter a parte teórica do jovem. Então, essas obrigações, que parecem ser grandes obrigações, mas na verdade é um contrato de um trabalhador, mas aí tem algumas isenções de imposto, por exemplo, o FGTS do jovem é recolhido apenas 2%. Então, existe uma vantagem na contratação do jovem também nessa parte. Ana, e fala pra gente aí quais os benefícios. Eu acho que não é só benéfico para o jovem, né? Ganha dos dois lados, quem está contratando e o jovem que está também tendo a oportunidade de aprender. E isso ganhando dos dois lados. O principal objetivo do programa de aprendizagem é inserir o jovem no mercado de trabalho, capacitando esse jovem, né? Uma questão que se discutia muito era essa tal de experiência. Quando o jovem ele ia aí de porta em porta, de empresa em empresa, pedir um trabalho, mas você tem experiência com o quê? Com nada. Então, o programa de aprendizagem ele vem justamente para isso, para capacitar esse jovem, dar condição desse jovem de trabalhar no mercado de trabalho. Então, a vantagem, eu acho que a maior vantagem para a empresa é você poder pegar esse jovem e moldar de acordo com o que você acredita, de acordo com a cultura da empresa, de acordo com o clima. Então, assim, você vai pegar uma pessoa sem experiência e vai poder capacitá-la, de maneira geral, contribuindo para a sociedade, né? Porque você muitas vezes tem um jovem que não sabe muito bem para onde quer ir, está ali saindo do ensino médio. E agora, faça o quê? Então, quando você pega esse jovem, coloca ele numa sala de aula que vai falar sobre o mercado de trabalho, que vai desenvolver as competências que o mercado de trabalho exige, quando ele vai para esse mercado formal, de fato, sem ser na condição de aprendiz, ele está muito qualificado para aquilo. Ele não chega tão verde e com tanta inexperiência, né? Como o Jailton falou, só para fazer um esqueminha, para que fique claro, né? O programa de aprendizagem, ele obriga as empresas a contratarem. Então, eu tenho uma empresa que vai ali abrir uma vaga, então ela abre uma vaga como outra vaga qualquer, né? Como assistente administrativo, como vendedor de comércio, enfim. A empresa abre a vaga, o jovem se candidata e vai passar pelo processo seletivo da empresa. A empresa ela tem total liberdade para fazer esse processo seletivo de acordo com o perfil da sua empresa. Paralelo a isso, a empresa também precisa contratar uma entidade formadora. Então, além de abrir a vaga e escolher esse jovem, a empresa também escolhe uma entidade formadora para inserir esse jovem no programa, na parte teórica do programa. Então, quando não é no sistema S, que é um sistema gratuito, a empresa ela vai precisar contratar essa entidade formadora para matricular o jovem. E assim se dá o início ao programa. Na maioria, eu vou falar como funciona na Uninasal, né? Esse jovem, ele chega, passa 27 dias úteis conosco, né? Na parte teórica, se situando ali, sabendo aonde que ele está chegando, como é que ele vai chegar, conhecendo um pouco mais da empresa que ele vai trabalhar, as habilidades que ele precisa desenvolver. E a partir daí, as atividades ficam 5 dias na empresa, 4 dias na empresa e um dia com a gente, na formação teórica. E assim fica até o final do contrato, que são 17 meses. Essa seria a principal diferença, porque me veio uma dúvida aqui entre o estágio convencional e esse programa. Queria que vocês esclarecessem, talvez quem esteja ouvindo o podcast pode ter essa dúvida também. Quer que eu fale? Então, na verdade, a principal diferença está na lei, tá? São leis diferentes. E o estágio é basicamente para o jovem, um complemento da formação escolar do jovem. Então, o jovem que está no ensino médio pode ser estagiário, o jovem que está cursando o ensino técnico pode ser estagiário, que está fazendo superior pode ser estagiário. Mas para o jovem aprendiz, ele não tem essa obrigação atrelada ao curso. Então, o jovem que terminou o ensino médio, ele pode ser jovem aprendiz, tá? O estágio é um complemento do ensino. Já a aprendizagem profissional é um contrato de trabalho. Basicamente isso. Para quem está com essa dúvida, olha, se assina a carteira, é aprendiz, tá? Se tem contrato apenas, é estágio.
É só essa diferença, realmente o pessoal confunde muito isso. Eu queria fazer um complemento na fala de Ana da importância que é para a empresa contratar o jovem. Ana falou quanto instituição formadora, eu queria falar um pouco da percepção que é o jovem. As empresas, elas acabam tendo uma dificuldade grande de recrutar pessoas com competências. E por vezes essa competência ela passa pelo programa de aprendizagem profissional. O jovem que ele é contratado dentro da empresa acaba desenvolvendo grandes competências com valores da empresa, sabe? Atendendo o requisito da empresa. E acaba que, quando o jovem termina o contrato, o maior desejo do jovem, você pode perguntar isso a qualquer jovem aprendiz, é continuar na empresa. Qualquer jovem aprendiz, se você perguntar, o maior desejo do jovem é continuar naquela empresa que foi contratado. Então existe um vínculo muito forte que é criado com a empresa, e a empresa pode ter essa vantagem de ter um profissional cujo ela capacitou Um investimento, um né? investimento, né? Então, enquanto o RH está ali, correndo atrás de um profissional competente, às vezes o profissional é aquele próprio jovem aprendiz. Então, a empresa ela pode, inclusive, ter menos trabalho nesse processo de recrutamento e seleção. E as empresas que não cumprem essa lei, né? De que forma elas podem ser penalizadas? Como as pessoas podem cobrar que essa lei seja de fato executada? Então, como a gente disse, é uma lei e a lei ela precisa ser cumprida. Existe um órgão que é ligado ao Ministério do Trabalho, que é a Superintendência Regional do Trabalho. Lá existe um setor específico, que é o setor de aprendizagem. Inclusive aqui em Pernambuco é a Simone Brasil. Se ela estiver ouvindo isso, é uma pessoa altamente competente nessa função, que vem contribuindo muito para a aprendizagem profissional Demais. aqui em Pernambuco. Então, a empresa ela tem que prestar conta da sua cota, né? Então, ela precisa prestar conta da sua cota, se você está cumprindo ou não, a esse órgão. E caso não esteja cumprindo, ela é notificada para esse cumprimento. Caso não cumpra, é estabelecida uma multa para ela pagar. Eu não sei os valores da multa que sai com a Superintendência Nacional do Trabalho, tá? Mas são multas que vão sendo aplicadas por jovem não contratado. Então, assim, não é vantajoso para a empresa não contratar o jovem, tá? E caso persista, isso pode ir até para o Ministério do Público e ficar pior para a empresa. Eu acho mais vantajoso contratar o jovem, porque a empresa só tem mais vantagem do que, né, o prejuízo aí no não cumprimento da lei. É uma lei, assim, e ela precisa ser cumprida. E eu queria dizer o seguinte, eu não sei se já entrou nessa pauta, mas a gente tem aqui no Brasil, em média, 395 mil jovens contratados. Esses dados do CAGED, tá? E o certo seria a gente ter, em média, quase 1 milhão de jovens contratados no Brasil. Ou seja, seriam 1 milhão de jovens que teriam aí uma oportunidade de emprego. Isso com a cota mínima de cumprimento. Se todas as empresas no Brasil cumprissem a cota mínima, a gente teria quase 1 milhão de jovens beneficiados. Hoje a gente tem, até agora julho, a gente tem 395 mil, quase 400 mil contratações de jovens. Em Pernambuco, por exemplo, a gente tem um potencial de vaga de 31 mil jovens que poderiam ser contratados. Apenas 10 mil, quase 11 mil jovens foram contratados apenas. Então, tem um grande percentual de empresas que não contrataram jovens, né? Ou por desconhecimento da lei, sabe? Ou por não saber como contratar, ou por não entender como é benéfico contratar um aprendiz. A gente tem no Brasil, não sei se era para ficar citando tantos dados aqui, eu não queria trazer dados, muitos Não dados são não. importantes os dados, porque a gente vai mostrar esse recorte, né? É, mas é importante dizer que no Brasil a gente tem em média 5 milhões mais de 5 milhões de jovens nesse perfil de aprendizagem que estão desempregados, tá? Ou seja, se a gente cumpre aí menos de 1 milhão, assim, não chega nem perto disso. Boa parte desse percentual estão em situação de trabalho infantil, que esse é um tema muito relevante e a aprendizagem ela toca diretamente nisso, porque quando foi pensada a aprendizagem profissional na sua criação, foi pensada como contraponto ao trabalho infantil. Jovens que estão na rua vendendo picolé, que estão na praia, que estão na cavoaria, ou que estão no tráfico, ou que estão em situação de abuso, exploração sexual. Então esse é um tema que a aprendizagem ela foi criada pensando justamente nesse perfil do jovem. É uma política pública pensada principalmente nos jovens que mais precisam. Então por isso que a gente, assim, quando a gente fala da importância da aprendizagem profissional, porque ela é a principal lei criada no Brasil, né, de inserção do jovem no mercado. Não existe nenhuma outra que eu conheça que tenha um potencial tão grande como o programa de jovem aprendiz. E aí por isso que vem trazer essa importância. Um país onde tem um índice enorme de trabalho infantil,
e um índice em cima, e a condição de vagas de jovem aprendiz. A gente precisa fazer essa Fazer junção. essa junção, né? Ana, a gente já falou algumas coisas aqui, mas eu queria que você reforçasse mais sobre esse olhar. O que é que está faltando para essas empresas abrirem essas vagas? Qual o medo que elas têm? Rapaz, pergunta difícil, viu? Porque se a gente Porque, tem esse número, vê tanta gente precisando. Eu trago esse recorte para a questão da tecnologia, né? A gente tinha aqui o Parque Tecnológico, o Porto Digital, muitas vagas, e a gente não tinha profissionais qualificados para ocupar essas vagas. Aí criou-se o programa para poder qualificar esse jovem que sai do ensino médio, para poder fazer, quando tiver para entrar na faculdade, escolher um curso de tecnologia e entrar no Porto Digital. O que é que está faltando para a gente fazer essa conta matemática? Se a gente tem a vaga. exato, eu digo que é uma pergunta difícil, porque não tem explicação, né? Porque o programa de aprendizagem, ele não tem desvantagem. Ele só tem vantagem. E em todos os lugares que a gente possa pensar. Se a gente pensa no jovem, o jovem vai ter ali uma oportunidade de se capacitar. Se a gente pensa na empresa, a empresa vai ter a oportunidade de capacitar um jovem e moldar ele de acordo com o perfil que você espera, né? Se a gente pensa em sociedade, a gente vai estar contribuindo aí para uma família que está necessitando de grana, a gente vai contribuir para um jovem que não sabe muito o que esperar e vai ter um direcionamento. Então, assim, qual a desvantagem do programa de aprendizagem? Eu não sei. Não conheço essa desvantagem. Então, assim, eu quero pensar que é o desconhecimento. Eu quero pensar que muitas empresas ainda não têm o conhecimento da importância e das vantagens do programa de aprendizagem. Eu não sei se a gente já falou bem explicadinho, mas eu queria reforçar para quem é esse programa de aprendizagem. Então, o programa de aprendizagem é para qualquer jovem entre 14 e 24 anos incompletos, né? Essa idade de 24 anos, ela não atende as pessoas com deficiência. Então, pessoas com deficiências não têm esse limite de idade, pode passar de 24 anos. Prioritariamente, o programa ele visa os jovens ali de 14 a 18, né? Para inserir esse jovem no mercado de trabalho, só que tem algumas funções que o jovem ele precisa ser maior de idade para exercer. Então, por isso que o programa ele é de 14 até 24 anos. Então, precisa ser um jovem de 14 a 24 anos, tem que estar no ensino regular ou ter concluído. E aí isso é uma questão muito importante. Por quê? Porque o programa ele a todo momento tem como prioridade a educação, o ensino regular. Então, por exemplo, se o jovem ele não está frequentando a escola e não concluiu o ensino médio, ele não pode participar do programa, porque o primeiro de tudo é o ensino regular. Então, a educação ali tem que estar sendo cumprida. Então, ele precisa de 14 a 24 anos, estar matriculado numa escola ou já ter concluído e querer ser inserido no mercado de trabalho. A gente tem um índice, e eu falo enquanto Grupo Ser Educacional Uninasal, a gente tem um índice muito grande de contratação de jovens, justamente por isso, porque o jovem já está lá no setor, já conhece a dinâmica do setor, já sabe como funciona, não tem sentido nenhum abrir uma vaga externa se a gente tem ali uma pérola dentro da nossa organização. Então, o índice de contratação não só da Uninasal, como de outras empresas parceiras, enquanto entidade formadora, a gente tem jovens de várias empresas, é grande. Sabe? Quando a empresa veste a camisa, quando a empresa diz, não, eu quero o programa e qualifica, capacita esse jovem, normalmente esse jovem é contratado. Às vezes não é de imediato, porque tem que abrir a vaga. Mas mesmo quando não é imediato, esse jovem sai do programa, termina o contrato de trabalho e depois ele é chamado. Jailton, o que é que a gente pode fazer para que essas empresas abram essas vagas? Pergunta excelente, viu? Na verdade, não tem uma resposta simples também, não. Mas uma delas, eu acho que o Pode Ser está fazendo. É levar informação e conhecimento. De fato, se tiver alguém, alguma empresa escutando isso, às vezes nem pensou, rapaz, será que realmente, sabe, é legal contratar um aprendiz? Eu acho que as empresas têm que ficar atentas às suas cotas e dar essa chance aos jovens, sabe? Eu acho que, Angélica, todo mundo começou de algum lugar. Quem hoje está trabalhando partiu de algum lugar, teve uma oportunidade. Então, aquela oportunidade que você teve lá no comecinho
foi a chance para tornar você o que você é hoje. Se você é um empresário, você é dono do negócio, é um gerente. Então foi graças às oportunidades de alguém que lhe ajudou, que lhe auxiliou, que lhe trouxe informação. Então a aprendizagem profissional é justamente esse gancho, como a Ana falou no comecinho, para tentar meio que sanar aquele loop do jovem que não tem experiência e não consegue um trabalho, e não consegue um trabalho porque não tem experiência. Aí a lei da aprendizagem ela surge com isso, olha, a prioridade é para os jovens que ainda não têm trabalho, que não têm experiência, e o foco da aprendizagem é a educação, como a Ana bem falou. Então, assim, o jovem está lá para aprender, mas também contribui com a empresa. Eu acho que quanto mais informação a gente levar, agora, lógico, existe o processo do aumento da fiscalização, que isso realmente precisa ser discutido no Brasil, mas, assim, quanto mais informações que as empresas tiverem, a sociedade tiver, melhor, porque a sociedade precisa cobrar também, né, já que é uma lei. Sim. E eu dizer uma coisa também, aproveitar esse gancho da informação, recentemente foi alterada a lei de licitação, só, né, para complementar o nível de informação. A lei de licitação no Brasil ela foi atualizada. O que significa isso? Um dos artigos da lei diz que as empresas que quiserem cumprir, que quiserem concorrer à licitação ou que já estão com licitação com órgãos públicos, elas precisam estar com sua cota cumprida. Eu não sei se a empresa está acompanhando isso, tá? Mas é importante, ela já foi sancionada e eu acredito que até o final do ano aí deve estar botando para valer, tá? Então, se a empresa está com uma licitação com um órgão público e não está com sua cota nem de PCD, nem de aprendiz regular, corre o risco de perder a licitação para aquela que já está cumprindo. Então, tá aí o aviso, eu acho que isso vem contribuir bastante no Brasil para o aumento da contratação de jovens, apesar, assim, os órgãos públicos têm contratação, tem licitação com várias empresas, desde a prestadora de serviço a fornecimento de material. Então, a gente acredita que isso também vem ajudar bastante. Eu acho que a lei vem se atualizando, os mecanismos também vêm se atualizando, e é fato, a lei da aprendizagem se consolidou no Brasil, ela só tende a melhorar. Sou jovem, tô dentro desse recorte, Ana, que você colocou aí, e quero entrar nesse programa. Como é que eu faço? Ah, tem que ficar muito atento, né? Como eu falei, é um programa de trabalho. Então, tem que ficar atento às vagas que as empresas estão postando, né? Para se candidatar à seleção. Só que, enquanto entidade formadora, a gente tem várias empresas parceiras que faz assim: olha, não tem um jovem para indicar, não. Tem um currículo que já esteja dentro do perfil. Então, pensando nisso, a gente criou um banco de dados. Então, quem é jovem que aí não está conseguindo ter acesso à vaga na empresa, pode também enviar o currículo para a Uninasal, é jovemaprendiz@sereducacional.com. A gente recebe esse currículo, faz a triagem e quando a empresa parceira sinaliza que precisa desse jovem, a gente envia. Bom, Angélica, eu queria só fazer uma observação. Tem empresa que precisa cumprir a cota, mas que não tem espaço físico para ter esses aprendizes. A minha cota é altíssima, mas eu só trabalho aqui no escritório, não tenho onde colocar 20 jovens aqui. E aí, Jailton, ele faz um papel assim fundamental na intermediação dessas empresas com o cumprimento da cota. Como é, Jailton? Conta aí pra gente, que até eu fiquei curiosa agora. Então, a lei em 2016, ela atualizou. Atualizou justamente porque tinha empresas que tinham dificuldade de cumprir sua cota. Empresas, a exemplo dessas terceirizadas, empresas de seguranças, elas têm uma cota altíssima, mas um espaço físico ou limitações do próprio trabalho que não permitia que a empresa pudesse contratar. Vou dar um exemplo de uma empresa de segurança. A contratação de uma empresa no curso de segurança é muito complicado. Então, mas ela precisa cumprir a cota. Aí ficava nesse impasse jurídico. E aí se permitiu a lei, em 2016, abrir o formato cota alternativa. E aí tinha o nome cota social ou cota alternativa. Por quê? Porque a empresa ela podia contratar o jovem, mas lotar esse jovem em um órgão público ou numa instituição sem fim lucrativo. Ou num algum órgão do SINASE, que é da FUNASE, por exemplo. Então a empresa ela podia contratar, cumprir com sua responsabilidade, né, sua responsabilidade social e sua cota, cumprir sua cota,
E esse jovem não precisava necessariamente ir para a empresa, ele podia fazer a parte prática em outro local. Sim. Né? Vou dar um exemplo. A empresa podia contratar o jovem, falar com Ana, ou falar comigo na prefeitura, dizer, olha, eu contrato o jovem, mas esse jovem ele vai trabalhar na sua instituição. Lógico, isso é tudo de forma legal. Existe um termo de conduta, né? Parceria. Um TAC que é feito com o Ministério do Trabalho, é um termo de parceria que é feito com os órgãos públicos. Então, cada um tem sua responsabilidade com o jovem. É Então, tudo tudo organizado. organizado, não é assim que funciona. Contrata o jovem e E bota vai lá. para lá. Primeiro tem que estabelecer isso com o Ministério do Trabalho. Segundo, tem que ver qual é a instituição, que pode ser uma instituição formador, pode ser uma organização sem fins lucrativos, pode ser um órgão público ou um órgão do SINASE. E esse jovem, a empresa cumpre sua cota, o jovem é beneficiado, tem seu contrato de trabalho assinado, e assim, todo mundo sai ganhando com isso. O órgão que está recebendo também tem a vantagem de receber um jovem. Agora, dizer o seguinte, não é qualquer jovem que pode ser contratado nessa modalidade. A lei deixa claro que são jovens em situação de vulnerabilidade e risco social. Tá? E dá destaque ainda para os jovens em situação de trabalho infantil, jovens que estavam com um cumprimento de medida socioeducativa, jovens de escola pública, agora tem que ser jovens de vulnerabilidade social, para cumprir nesse formato, tá? Mas é bacana. E aí vem do teu banco de dados, né, Jair? Isso, e Vem do... lá no meu caso, na Prefeitura Recife, a gente tem um projeto chamado Aprendiz Recife, que é o que eu coordeno. É justamente isso, o jovem é atendido pela política de assistência social, né? Ele é encaminhado para um banco de dados da gente. Quando a empresa nos procura, através de uma parceria, para cumprir nesse formato de cota alternativa, a gente aciona o parceiro, a instituição formadora, no caso, a Uninasal. Aí a gente assina um termo de parceria, esse jovem, ele que era um usuário assistido pela assistência social, consegue sua carteira de trabalho, vira um jovem aprendiz, atua inclusive às vezes no órgão no qual ele era atendido, ele vira um funcionário lá e tem a sua vida transformada. Eu queria dar um relato aqui muito importante dos primeiros contratos que a gente teve. E aí eu acho que é bacana, acho que sai da questão do número, sabe? Teve uma jovem que ela mandou uma foto no privado para mim, no WhatsApp, do primeiro salário dela. E a gente fica imaginando o que o jovem faz com o primeiro salário, né? Ela mostrou a foto da despensa dela. E a despensa estava bem cheinha. Ela assim, a primeira vez que minha despensa está cheia, graças a esse salário de aprendiz. É que as pessoas às vezes não têm noção da importância que é, sabe? De uma oportunidade para quem não tem nada. E essa aprendizagem profissional ela vem justamente trazer isso para o jovem. Aí quando a gente está nas reuniões com as empresas, às vezes os gestores estão ali sim, só pensando na cota, nas obrigações, mas esses números, essas cotas são pessoas, são jovens que estão em busca e ansiosos por uma oportunidade. Eu não sei se eu já posso emendar com A outro gancho. Tá responsabilidade mudando social, vidas, né? né? Mudando Uhum. vidas. Não é só cumprir a responsabilidade, mas também. Isso. Porque, vê só, o Fórum Pernambucano de Aprendizagem Profissional, o FORAP, que a gente participa, que a gente é membro, ela tem uma campanha aqui em Pernambuco chamada Não Seja Enganado. Como a Ana bem falou, existe uma cota legal, as empresas precisam cumprir e a aprendizagem profissional é uma lei, de uma política pública, enquanto isso é gratuita para o jovem. Então, o jovem ele não paga para ser um jovem aprendiz. Ele não paga o curso, ele Importantíssimo. não paga a seleção, ele não paga material, é totalmente gratuito para o jovem, tá? O que acontece aqui acho que no Brasil inteiro acontece esse tipo de prática. Empresas, somente empresas de curso ou golpistas mesmo, eles oferecem falsas entrevistas para o jovem, chamam o jovem para falsas entrevistas, quando na verdade é venda de cursos. E às vezes cursos que ou não existem ou que não servem para nada. E o jovem vai na ilusão de conseguir uma vaga de jovem aprendiz ou de estágio, quando na verdade está ali para cair em um golpe. Então, Caramba. Eles usam o nome do programa de aprendizagem para como aí é a importância da informação, da população saber o que é o programa de aprendizagem, porque a população também não sabe. Uma vez que a população sabe o que significa, não cai nesses golpes. Mas eles usam o nome do programa de aprendizagem para oferecer cursos, ou quando vai ter seleção para jovem aprendiz, tem uma taxinha, aí o jovem vai, paga uma taxinha para fazer a seleção e não dá em nada. Porque, como eu já disse, é uma vaga de emprego. Então, a empresa precisa
ter a cota, a empresa precisa abrir seleção, a empresa precisa firmar um contrato de trabalho. Então, não passa por taxas de dizer, olha, seu perfil é muito bom, mas ainda não chegou no nível. Para você se qualificar, você tem que fazer esse curso de inglês, esse curso de informática, aí a mensalidade é tal. E o jovem vai, eita, e aí normalmente o jovem vai só. Aí chega em casa e faz, mãe, não consegui, mas ele, porque eu não sabia muito de informática, então se eu fizer esse curso amanhã, ai meu Deus, então vamos fazer esse curso, aí vai lá. E é importante falar sobre isso, porque a gente tem observado que outros órgãos públicos também estão abrindo espaços para esses golpistas. Então, a gente já soube casos de escola abrindo uma fala para essas pessoas falarem sobre o programa de forma errônea. Sim. Então, aonde está aí a falta de informação? Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre o programa, porque quanto mais a população, no sentido geral, empresa, jovem, mãe, pai, sabe do programa, menos vão cair nesses golpes. Tem algum site Então, oficial, alguma que possa ser consultado a lei? Onde é que vocês recomendam buscar essas informações? O site do Ministério do Trabalho é o principal fonte, tá? Lá existe um manual da aprendizagem isso. que tem perguntas e respostas relacionadas à lei da aprendizagem. Se você botasse no Google Manual da Aprendizagem, Vai vai estar direto. lá. Esse manual ele é bem simples, ele vai ter perguntas e respostas sobre o jovem aprendiz. E aí, quanto a isso, você vai se atualizando. E Ana bem falou, né? Eu acho que o desconhecimento da lei é que é o nosso maior entrave. Quem já caiu nesses golpes, que fez ou está fazendo um curso, pode procurar o PROCON, tá? Para reaver seu dinheiro de volta. Se você pagou um curso com a promessa de um emprego, você está caindo em um golpe, tá? Não se paga para trabalhar. Exato. Se resumir na aprendizagem profissional, em resumo, é um contrato de trabalho especial. Especial porque é voltado para jovens. Então, contrato de trabalho, ninguém paga para ter um contrato de trabalho, né? Você, pelo contrário, você trabalha E e recebe. recebe. Então, com a aprendizagem profissional não é diferente. A gente tem feito muitas campanhas, né, Jailton, para tentar minimizar a atuação dessas pessoas, né? Então, junto com o Fórum de Aprendizagem, a gente tem feito muitas campanhas para divulgar que a aprendizagem não se paga. Mas acredito que essa campanha do boca a boca, né, quando a gente sabe, vai propagando a informação, acho que ela funciona muito bem. Tem mais alguma coisa dentro dessa temática que nós estamos falando que vocês acham importante reforçarmos antes de passar para a próxima Se pergunta? deixar, a gente vai se embora. Não, acho que Ah, não, mas pode. vocês são conhecedores do tema, às vezes tem algo que acha relevante ser reforçado aqui. O espaço é esse. Olha, eu acho que o que eu vou falar agora é muito pessoal, então eu acho que vai fazer muito sentido. Com 15 anos, eu fui jovem aprendiz. Eu fui também. Foi? Eu fui Tá também. vendo? Então, assim, foi uma experiência que mudou a minha vida e a minha relação com o trabalho. Então, na época, quando eu terminei, era 16 e pouco, né? 16 anos e pouco, eu não podia ser contratada. Mas aí a psicóloga do lugar onde eu fui jovem aprendiz esperou eu fazer 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, ela me encontrou pelo Facebook e me fez uma proposta de trabalho. Então, assim, o programa de aprendizagem, ele é muito importante na vida profissional do jovem. É ele que vai dizer, olha, existe esse mundo aqui. Deixa eu te apresentar. Olha, para estar nesse mundo, tu precisa ter essas competências, tu precisa desenvolver essas habilidades. E o programa desenvolve essa habilidade no jovem. Então, é muito importante, né? E é importante também, eu estava lembrando, a gente, todo mundo agora, Eu fui. eu lembrei a importância da escola, né? Na época foi a escola que falou do programa Uhum. pra gente, ou da universidade, enfim, Uhum, você difundir a informação por meio das unidades de ensino, né? Exatamente, exato. exatamente. Eu também fui aprendiz. E é importantíssimo isso na vida dos jovens. E assim, importante também dizer ao jovem que já é um jovem aprendiz, ou aquele que está prestes a conseguir uma vaga de aprendiz, de aproveitar essa oportunidade. O contrato normalmente dura no máximo de 1 ano até 2 anos, né? O mínimo de 1 ano, né? No máximo 2 anos. Então passa muito rápido. Então, se você conseguiu essa oportunidade, não tenta aproveitar o máximo possível para não perder. Aproveitar cada detalhe, cada informação. Eu tenho certeza que a própria Angélica aí sabe, lembra de coisas que aprendeu lá no comecinho. Isso você vai levar para a vida inteira. Eu lembro de É muitas verdade. coisas e
É engraçado porque parece coisas básicas, mas o jovem ele não sabe. Então, você saber falar, você saber atender um telefone, você saber mandar um e-mail de acordo com o que se pede, você entender o que aquele e-mail quer e conseguir encontrar quem resolva, delegar. Então, assim, essas coisas são muito importantes e os jovens não conhecem, porque só conhece quem tem essa experiência. Uhum. Se a gente não passa pela experiência, a gente não sabe, É o né? próprio relacionamento, né? Você aprender a se relacionar com os colegas de trabalho. Como é que você se porta, como é que você fala. Exatamente. Exato. Ana, e agora como é que as empresas podem fazer para ter aí a Uninasal como entidade formadora? Olha, é só entrar em contato com a gente, né? Através a gente tem um site. Pronto. Aprendiz empresa, Aprendiz Empresa. empreendiz empresa. Eu vou dar o os meu. Ana. Vamos lá. Então, para a empresa contratar a Uninasal como entidade formadora, eu vou deixar o link aqui embaixo. Pode entrar através do nosso site e pode também mandar um e-mail diretamente para mim, diretamente para Amanda, que é a coordenadora do programa. Então, vamos lá, é ana.melo@sereducacional.com e amanda.macedo@sereducacional.com. Nós teremos o maior prazer do mundo de receber os seus jovens e qualificar para o mercado de trabalho. Nós já estamos chegando no finalzinho do nosso Pode Ser. Queria agora que vocês se direcionassem às empresas, aos jovens que estão aí ouvindo ou assistindo a nossa entrevista, para incentivarem ele nesse programa que só tem benefício para os dois lados, né? Exatamente. Jailton. Para as empresas, eu vou dizer o seguinte: a gente tem que dar oportunidade para os jovens. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E aí eu faço um desafio, né? Quando o primeiro contratado do jovem, que vocês contratarem ele, assim que contratarem, conversem com ele e vejam o brilho nos olhos. Eu tenho certeza que vocês nunca não vão se arrepender. Para além de tudo que a gente já falou aqui de benefício do jovem, tá? E para o jovem, eu sei que não parece fácil. Como a gente já disse, se trata de uma vaga de emprego e nem sempre é fácil. Às vezes tem as frustrações na hora da busca, mas não desistam, né? Existem as vagas sim. Todas as empresas de médio e grande porte disponibilizam vagas. Vão nessas empresas, procure no site dessas empresas. As vagas estão aí. E eu tenho certeza que você vai conseguir a sua tão sonhada vaga e o seu primeiro emprego de jovem aprendiz. Exatamente. Coloca no Google lá, vaga aprendiz. Vai aparecer um monte de link onde vocês vão clicando e vão tendo acesso a essas vagas para vocês colocarem os seus currículos. Algumas são para enviar o currículo, algumas são para preencher um formulário. E aí é importante que vocês queiram esse programa e se preparem para esse programa. Então, programa um currículo, elabora o teu próprio currículo. A Uninasal, ela também disponibiliza momentos onde a gente fala sobre como se comportar em entrevista, como elaborar um currículo de sucesso. Então, procure as entidades, né? Se coloca à disposição. Tudo a gente hoje procura no Google, então bota lá no Google, vaga de aprendiz. E para as empresas, é um apelo mesmo assim, de pensar num todo, de pensar na contribuição com a sociedade, né? De contribuir com a sociedade para o aumento desses números e dar condições e possibilidade desse jovem ter um futuro promissor no mercado de trabalho. Jailton, Ana, muito obrigada. Esse tema que é tão importante. Obrigada por ter aceito o Que convite de estarem aqui agradeço. conosco. Agradeço, maravilhosa você, maravilhoso esse programa e a equipe. Tá de parabéns. A gente agradece também a você que nos acompanhou até aqui. A gente espera que você tenha conhecido aí os caminhos. Boa sorte na busca pelo emprego. As empresas também que se inspirem aí para cumprir a lei. E lembra do que Jailton falou, viu? Se for concorrer à licitação, essa lei pode entrar em vigor até o final do ano. E se você não tiver cumprido a cota aí do programa, pode ficar de fora e perder a licitação. Minha gente, vocês já sabem que podem ouvir o Pode Ser na sua plataforma de podcast predileta. Então, até o próximo episódio.